A voz do cientista Kagura soa no comunicador. Ele pergunta se Jin chegou tarde demais. Jin pronuncia o nome do amigo em voz baixa. Kagura suspira com amargura e dor. Aquele era o último sobrevivente de toda a área. Ele manda Jin desistir de uma vez. Pede para ele encarar a dura verdade. A humanidade está acabada. Os corruptores venceram. Eles são monstros mutantes nascidos da poluição extrema. Possuem uma regeneração absurda. Nem mesmo bombas nucleares puderam exterminá-los. Ainda assim, a humanidade não desistiu. Fizeram inúmeros experimentos humanos arriscados. Encontraram finalmente uma forma de revidar. Mas agora, não há mais ninguém para salvar. Eles falharam no fim de tudo. Chegaram tarde demais. Jin fecha os olhos com força. Sua voz corta o vento, firme e absoluta. Ele diz que ainda há algo que vale a pena salvar. Kagura pergunta com ironia cansada. Ele questiona se Jin acha que existem sobreviventes. Jin nega imediatamente. Ele não procura no presente. Sua fé está no futuro. Ele lembra das nanomáquinas criadas por Kagura. Elas não apenas destroem a regeneração dos monstros, elas também curam o próprio meio ambiente. Kagura concorda em silêncio. Elas ativam a recuperação de todo o planeta. Jin sorri com uma determinação inabalável. Um dia o mundo vai recuperar sua antiga beleza. E quando esse tempo chegar, uma nova vida surgirá. Uma civilização vai prosperar novamente, exatamente como a humanidade fez no passado. Kagura ri fraco. Diz que isso soa como um belo conto de fadas. Para Jin, isso não importa nem um pouco. Aquela minúscula possibilidade já é o suficiente. Seu poder supremo será necessário lá na frente. Ele prefere acreditar no talvez. Passar essa pequena chance adiante já basta. Ele entra no bunker subterrâneo. O sono criogênico é ativado imediatamente. O vidro se fecha. Os anos começam a passar em um piscar de olhos. Dezenas, centenas, milhares de anos se vão. As eras varrem a poeira e o lixo. A natureza verde devora as cidades mortas. O oceano brilha novamente sobre o sol. 100 milhões de anos depois, o sistema acende no escuro. A chave de acesso é confirmada. A sequência de liberação do sono começa. Na superfície da nova Terra, o medo ainda existe. Passos apressados batem no chão de pedra. Uma garota com orelhas de animal corre desesperada. O suor frio escorre por seu rosto. Ela foge com seus 2 pequenos amigos. Um monstro colossal e feroz os persegue nas sombras. Um dos garotos chora de pavor. Pergunta se ele realmente está escondido naquele lugar. A garota grita que sim, com toda a sua força. Se ele não estiver, todos eles estão mortos. Eles buscam o Deus guardião das lendas. O grupo vira o corredor. Eles dão de cara com a enorme porta metálica. A garota afirma que ele com certeza está ali, mas logo o desespero atinge todos. É um beco sem saída. Eles estão encurralados contra o aço frio. A fera demoníaca ruge babando. Suas garras arranham as paredes de pedra. As crianças recuam em pânico absoluto. Imploram, chorando por socorro. A garota aperta os olhos com pura agonia. Nos ajude, Deus guardião! De repente, o vidro verde da porta racha. Uma voz grossa e imponente ressoa lá de dentro. Entendido! O aço blindado explode em 1000 pedaços. Um feixe de energia brutal rasga o corredor. O impacto oblitera a cabeça do monstro na mesma hora. O silêncio cai pesadamente. As crianças olham em choque e deslumbramento. A garota respira aliviada. Diz aos amigos que valeu a pena acreditar nele. Passos firmes esmagam os cacos de vidro no chão. A fumaça do tempo se dissipa no ar. Jin surge imponente. Ele sorri para as crianças. Ele acreditou nas possibilidades do futuro. E o futuro finalmente chegou. A câmara criogênica se abre suavemente. Jin respira o ar puro do futuro. Ele elogia o brilhante trabalho de Kagura. Suas roupas antigas ainda estão perfeitamente intactas, mas algo o deixa intrigado. Os dados do sistema estão quase corrompidos. Ele se impressiona com a preservação do local. Sabe que isso é obra das nanomáquinas. Elas ainda fluem silenciosamente pela atmosfera. Ele segura o cubo de mensagens. Deseja saber o que aconteceu com seu mundo. Mas antes de qualquer descoberta, ele vira para as crianças assustadas. Pede que contem logo a sua história. As crianças cobrem os olhos totalmente envergonhadas. Ele pede desculpas rapidamente. Ele veste seu longo casaco negro. Ajeita as luvas com extrema firmeza. A sensação do couro é nostálgica. Ele sorri de canto.
Isso parece certo. As enormes portas de metal se abrem pesadamente. A luz do sol inunda as ruínas. Jin caminha para um novo mundo. A vista rouba o seu fôlego. O céu é de um azul vibrante. A natureza engoliu todas as antigas construções. É um mundo absurdamente diferente. A pequena garota o chama apressada. Ela o guia com profundo respeito. Jin analisa os habitantes ao seu redor. Eles parecem humanos, mas têm orelhas de animais. Humanos? Ele descarta a ideia na mesma hora. A humanidade deveria estar extinta há incontáveis eras. Seriam novas criaturas que evoluíram? Gatos? Koalas? Ele deduz que as nanomáquinas causaram essa mutação bizarra. O idioma deles ainda é exatamente o mesmo. Isso é uma prova irrefutável da herança humana. Ele decide se apresentar formalmente. Diz seu nome em tom sereno. Pede para ser chamado apenas de Jin. A garota responde com os olhos brilhando. Seu nome é Hakama. O garoto koala se chama Dampo. O menino gato treme ao dizer que é Shenji. Jin caminha lado a lado com Hakama. Pergunta o que eles querem que ele faça. Ela avisa que estão quase chegando. Seus olhos transmitem pura urgência. Eles imploram para que ele derrote os corruptores. Jin estreita os olhos com extrema curiosidade. Corruptores? De repente, o pânico toma conta do menino gato. Ele grita apontando para o horizonte manchado de cinzas. A vila deles está queimando. O fogo devora as casas de madeira e barricadas antigas. Jin observa o local destruído. A civilização atual não parece nada avançada. Um som estrondoso corta o ar pesado. Eles encontram uma senhora idosa em combate sangrento. Ela segura uma lança contra um monstro grotesco. Hakama grita por sua avó em puro desespero. A mulher se assusta ao ver a neta. Grita perguntando por que ela voltou àquele inferno. Jin foca seus olhos frios na criatura bestial. Aquele monstro é idêntico aos corruptores do passado. Ele se questiona se o nome ainda é o mesmo. A avó implora para que eles fujam rápido. O poder ferve em suas pequenas mãos. Ela ruge que vai salvar sua avó. Jin arregala os olhos levemente. Aquela reação destemida o surpreende. Ele decide apenas observar e confirmar suas suspeitas. A garota dispara uma poderosa bola de fogo flamejante. O calor distorce o ar. Impacto brutal contra o peito da besta. O monstro urra de dor aguda enquanto queima. Jin analisa a situação com precisão cirúrgica. É exatamente o que ele pensava. As nanomáquinas bloqueiam a regeneração do monstro. As células malditas não conseguem se curar. Jin liga os pontos em sua mente genial. A garota manipulou as nanomáquinas da atmosfera, mas isso só deveria ser possível para humanos altamente compatíveis. Ele vira para a velha guerreira. Pergunta se todos nessa era possuem esse dom. A senhora respira com extrema dificuldade. Nega lentamente com a cabeça. Apenas alguns poucos abençoados podem fazer isso. Eles chamam isso de poder divino. Naquela vila miserável, existem apenas 4 guerreiros. Jin processa a informação em silêncio mortal. Poder divino é o novo nome para o controle de nanomáquinas. Hakama corre até o abraço da avó ferida. A velha pergunta pelo resto dos aldeões inocentes. A garota garante que evacuou todos com total segurança, mas Dampu faz a pergunta que mais rasga a alma. Ele pergunta por que ela voltou ao campo de batalha. A guerreira abaixa o olhar com profunda amargura. A vila já está completamente perdida. As águas do rio fervem violentamente. Dezenas de criaturas horrendas emergem babando. O monstro derrotado era apenas uma larva patética. Uma fera colossal ergue-se como um prédio ao fundo. A senhora avisa que não podem lidar com o corpo principal. Em poucos minutos, as larvas vão devorar tudo o que sobrou. O desespero sufoca todos ali. Uma voz ríspida rompe a tensão do ar. Um guerreiro felino empunha sua lança com arrogância nojenta. Seu nome é Sarlos. Ele manda a velha senhora parar de choramingar. Garante que ele mesmo matará a fera gigante. O pai de Hakama também corre até o grupo. Ele abraça a filha aliviado. Pergunta com voz trêmula onde ela tinha se metido. A garota se defende com firmeza inabalável. Lembra da lenda contada por sua própria avó.
Atrás daquela porta blindada dormia o Deus Guardião, e ele desceria para salvá-los no dia do juízo final. A velha mulher encara Jin com total desprezo e dúvida. Ela questiona se aquele homem é o Deus. Ele não tem nenhuma aura divina. O arrogante Sarlos cai em uma gargalhada histérica. Ele zomba de Jin sem nenhum pingo de respeito. Chama o antigo herói de espécie inferior. Jin ergue uma sobrancelha, totalmente confuso. Espécie inferior? O pequeno Xande tenta defender Jin com unhas e dentes. Grita que ele é realmente o Deus Guardião das lendas. Sarlos ri ainda mais alto, transbordando prepotência. Ele manda todos olharem para as orelhas de Jin. Ele não tem características animais. Aos olhos do novo mundo, ele é fraco e inútil. Sarlos afirma que foi apenas um mal-entendido idiota. O menino insiste chorando que Jin esmagou um corruptor. Sarlos dá os ombros, cego pelo próprio ego. Diz que matar uma simples larva não significa nada. Ele faria o mesmo com um único golpe sujo. O guerreiro aponta a lança letal para o rosto de Jin. Seus olhos queimam com puro preconceito racial. Ele decreta que aquele é um problema exclusivo da vila. Espécies inferiores e forasteiros não são bem-vindos na guerra. Manda Jin não meter o nariz onde não deve. Sarlos vira as costas e marcha para a própria morte. O pai de Hakama tenta impedi-lo gritando, mas o guerreiro não ouve os avisos de perigo. Diz que vai massacrar o corruptor colossal sozinho. Ele manda os fracos ficarem tremendo de medo nas sombras. A idosa pragueja contra a burrice cega do rapaz. Se ele fugisse covardemente, talvez ainda pudesse viver. Jin apenas assiste a cena com frieza absoluta. A avó de Hakama vira-se para ele com o rosto cansado. Agradece humildemente pela ajuda com a larva e faz um último pedido carregado de desespero maternal. Pede para que ele fuja e guie as crianças para o abrigo seguro. Ela avisa que vai seguir Sarlos e apostar a própria vida no campo. O braço firme de Jin bloqueia o caminho de todos. A voz dele soa pesada e letal. Eu recuso. A idosa o encara sem entender absolutamente nada. O rosto de Hakama se ilumina com profunda admiração. Eu também tenho o meu orgulho. Ele não suporta insolência e arrogância. Eu jamais deixarei alguém me chamar de espécie inferior e depois ir morrer sozinho. A fera colossal emerge das águas rasas. Sarlos encara o monstro gigante. Ele levanta a cabeça com arrogância pura. Diz que carregará o país nas costas. Ele se autoproclama um futuro cavaleiro sagrado. O guerreiro felino avança furioso. Raios elétricos estalam em sua lança. Grita que derrubará o invasor sozinho. O monstro ataca. Tentáculos grossos disparam como chicotes. Sarlos corta tudo pelo caminho. Ele exige que saiam da sua frente. O guerreiro se aproxima do corpo principal. Promete acabar com a luta num único golpe. A lança perfura a carne escura. Receba isso. Sarlos sorri com confiança cega, mas o sorriso morre rapidamente. A ferida profunda ferve e se fecha. Ele percebe a regeneração instantânea. O desespero gela o seu sangue. Uma garra colossal vem em sua direção. A morte parece inevitável. De repente, o impacto é parado. Um escudo de luz hexagonal bloqueia a morte. Jin surge imponente na frente dele. Sua voz soa com pura frieza. Você se sente melhor agora? Sarlos gagueja em choque absoluto. Jin não dá a mínima. Com apenas uma mão, ele empurra a criatura. O monstro gigantesco é arremessado para trás. Jin olha para a própria mão, intrigado. Fica surpreso por a besta ainda estar viva. Ele estala os dedos no ar. Um feixe de energia rasga o peito do monstro. Sangue e chamas explodem. Sarlos não acredita no que vê. Ao longe, os aldeões gritam em pânico. Eles correm da destruição em puro desespero. A velha guerreira congela no lugar. Ela observa aquele corpo absurdo, sendo contido com uma simples mão.
Jin suspira com tédio. Reclama que a criatura está ficando pesada. Ele decide recuar por um instante. Agarra Sarlos pelo colarinho e salta longe. O monstro esmaga o asfalto onde eles estavam. A água barrenta explode ao redor. Sarlos treme da cabeça aos pés. Pergunta o que Jin realmente é. O animal gigante cura seu peito perfurado. O garoto avisa que o dano é inútil. Eles se regeneram imediatamente. Jin explica com voz letal e calma. É preciso nanomáquinas para inibir a cura, o poder que eles chamam de divino. Ele elogia o ataque anterior de Sarlos, mas avisa que o ferimento foi raso demais. Sarlos o encara com olhos arregalados. A voz dele sai fraca e assustada. Pergunta se ele é mesmo o Deus Guardião. Jin nega sem nenhuma hesitação. Não se lembra de ter virado um deus, mas ele tem algo a esclarecer. Ele vira o rosto para Sarlos. Lembra o garoto de suas próprias palavras. Aquele era um problema exclusivo da vila, certo? Sarlos gagueja tentando se explicar. O arrependimento amarga em sua boca. Ele tenta argumentar. Jin corta sua fala na hora. Jin encara a fera com fúria contida. Você estava errado. Ele dá um passo à frente. Este problema é meu. O monstro ataca com fúria cega. Múltiplos tentáculos mortais cicoteiam o ar. Jin desvia com precisão cirúrgica. Ele planeja seu massacre. Primeiro, ele imobiliza a criatura. Golpes velozes decepam a carne mutante. O monstro urra de dor insuportável. Sarlos entende a dura realidade. Esses monstros nasceram da tolice humana. Jin concentra uma energia esmagadora. Raios azuis envolvem seu punho direito. Ele avisa que viveu há 100 milhões de anos. Por isso, é dever dele resolver tudo. Sarlos observa o poder divino queimar. Pergunta se ele realmente consegue fazer isso. A voz de Jin ecoa absoluta. Eu consigo. Eu sou. Sua mente viaja pelo passado em chamas. A história trágica e brutal da humanidade. Guerras antigas e armas de destruição. Um passado manchado de puro sangue, o resultado de incontáveis repetições dolorosas. Os olhos de Jin brilham intensamente. Ele é o último humano criado, e também um pilar colossal de luz explode. O feixe de energia rasga o oceano. O monstro é engolido pelo poder supremo. A luz oblitera as nuvens escuras. O choque desintegra a criatura instantaneamente. Os aldeões assistem maravilhados. A garota Hakama sorri de orelha a orelha. O brilho azul cruza a atmosfera do planeta. Corta o próprio espaço. A água ferve ao redor dos restos mortais. O monstro gigante deixou de existir. Sarlos perde totalmente as palavras. Jin abaixa os braços lentamente. Sua jaqueta balança ao vento. Ele termina a própria frase. E também a última arma científica. Longe dali, escondida nos arbustos densos, uma espia observa tudo atentamente. Ela veio investigar os invasores na vila. Ela segura um artefato mágico de visão. O choque domina seu rosto sardento. Nem o capitão dos Cavaleiros Sagrados faria aquilo. O poder ultrapassa os limites da compreensão. Ela sorri com o entusiasmo perigoso. O coração bate acelerado no peito. Ela precisa avisar a capital real imediatamente. O cubo brilha intensamente no meio da floresta. A voz do passado rompe o silêncio. Você consegue me ouvir, Jin? O holograma do cientista Kagura surge na luz. Se você está ouvindo isso, eu provavelmente não estou mais neste mundo. O velho amigo sorri de forma nostálgica. Diz que sempre quis falar essa frase. Jin o encara com profunda saudade e seriedade. Kagura pergunta como as coisas estão no futuro. Ele espera que o meio ambiente tenha se recuperado, mas o tom de sua voz logo pesa. Mas existe um problema. Jin estreita os olhos com bastante atenção. Um problema? O cientista vai direto ao ponto. Mesmo com a cura do planeta, os corruptores provavelmente não foram extintos. Kagura conta o que descobriu em seu tempo. 1000 anos após o sono profundo de Jin, ele sentiu que algo estava muito errado. Ele também dormia e acordava periodicamente, apenas para observar as mudanças da Terra.
O número de monstros estava caindo firmemente. A recuperação do ambiente os enfraquecia. Porém, a dura realidade mostrou suas presas. Com as mudanças globais, novos corruptores começaram a evoluir. O terror da incerteza atingiu o velho cientista. Ele não sabia o nível dessas mutações brutais, mas eles com certeza se tornariam uma ameaça letal. A impotência rasgou o peito de Kagura. Tudo o que ele pôde fazer foi intervir na genética. Ele modificou as novas formas de vida nascentes, para que pudessem lutar contra os monstros malditos, mesmo que fosse apenas uma pequena chance. Foi assim que os novos habitantes nasceram. O cientista sorri para o amigo de Eras. E eu deixei um pouco de poder para você. Jin não entende a mensagem no mesmo instante. Poder? Kagura mostra uma seringa brilhante na gravação. As nanomáquinas vão ensiná-lo a usar tudo. Basta que ele faça a injeção em si mesmo. Com seu corpo modificado e extrema compatibilidade, é um poder que apenas Jin consegue suportar. Jin foca a sua energia na mão direita. As nanomáquinas reagem ao seu comando mental. Uma faca de luz sólida se forma perfeitamente. Ele agora cria objetos através da mudança de forma. Isso é bem prático. Kagura revela o seu grande plano final. Ele escondeu esses poderes pelo planeta inteiro, em vários laboratórios secretos e isolados. Ele não os guardou num único lugar por segurança. Assim, os corruptores não poderiam destruir todos juntos. Mas havia uma razão muito mais profunda. Os olhos de Kagura transbordam um carinho sincero. Eu queria que você viajasse, que você pudesse ver o mundo. Ele não sabia o tamanho da nova ameaça, mas o futuro deveria ser muito mais brilhante. Um lugar muito melhor que a velha guerra sangrenta. O holograma começa a falhar lentamente. Kagura sorri com profunda paz em sua alma. Ele pede para Jin aproveitar esse novo mundo. Infelizmente, ele não estaria lá para ver o fim. A tristeza aperta o coração solitário de Jin. Kagura faz o seu último e maior pedido. Eu deixo este mundo em suas mãos, Jin. A luz pisca e desaparece por completo. A escuridão retorna à floresta silenciosa. Jin olha para a própria mão com determinação cravada. Entendido. Passos apressados quebram o silêncio das árvores. Hakama e Danpu correm até ele aliviados. A garota grita chamando pelo Deus Guardião. Ela diz que a vila inteira está procurando por ele. O menino Koala sorri feliz ao encontrá-lo seguro. Hakama agarra o braço de Jin com pressa. Eles precisam voltar para a festa imediatamente. A celebração não pode começar sem a grande estrela. Jin apenas a observa com um semblante calmo. De repente, algo brilha e prende sua atenção absoluta. Um pendente metálico no pescoço da garota. Era a chave de acesso do seu laboratório. Ele pergunta onde ela conseguiu aquele objeto. A pequena Hakama segura o pingente com carinho. Ela conta a antiga história de sua família. Há muitas eras, uma grande pessoa entregou aquilo ao clã. Era um amuleto sagrado passado por várias gerações. A lenda era a maior esperança de todas, quando um perigo impossível se aproximasse. Enquanto tivessem a chave, o Deus Guardião os protegeria. Jin processa a verdade reconfortante em sua mente. Um sorriso suave surge em seu rosto sério. O plano de Kagura deu certo no final das contas. Entendo. Aquele pequeno objeto salvou a todos. Então foi assim que ela conseguiu entrar. O céu noturno cobre a floresta silenciosa. Jin caminha de mãos dadas com as crianças. Ele sente o peso do passado no peito. Acho que devo muito a eles. Na vila reconstruída, o fogo queima alto. A celebração rasga a noite de desespero. Gritos ecoam por todos os cantos. Por aqui! Venham depressa! Alguns aldeões ainda cochicham com dúvidas. Eles encaram Jin de longe. Questionam se ele é mesmo uma divindade. Comentam que ele parece uma espécie inferior. Sarlos ferve de pura inveja. Não aceita que um magricela venceu o monstro. Os outros guerreiros o repreendem sem dó. Dizem que ele fugiu como um covarde. Eles viram a glória com os próprios olhos. Garantem que o Deus Guardião é simplesmente incrível. A atitude da vila mudou da água para o vinho. Os avós de Hakama correm até Jin. O velho homem suspira totalmente aliviado. Ele curva o corpo em profundo respeito. Agradece em nome de todos os sobreviventes. Se não fosse
fosse por ele, a vila teria sumido. Eles imploram por uma forma de pagar a dívida. Jin abre um sorriso tranquilo e sereno. Pede para eles não se preocuparem com nada, mas seu olhar logo fica mortalmente sério. Se eles insistem, ele não quer bens. Ele exige informação pura e direta. Ele quer saber o estado atual daquele mundo. A velha senhora concorda no mesmo instante. Ela aponta o destino inevitável. O melhor é ele viajar até a capital real, a grande cidade de Curmósia, onde o rei deste país reside e governa. Pessoas de todas as partes se reúnem lá. Eles terão as respostas que ele tanto procura. A vila costuma viajar até a grande cidade. Vendem seus produtos feitos de fios de bicho da seda. A jornada é longa e cheia de trevas, mas um deus guardião ficará perfeitamente bem. Porém, Jin não sabe o caminho. A velha guerreira oferece a pequena Hakama. A garota será sua guia pessoal na jornada. Afinal, a menina tem negócios na capital real. Jin ergue uma sobrancelha bastante curioso. A senhora explica o dom especial da neta. Ela pode empunhar o poder divino com maestria. Na capital, existe uma academia mágica avançada, um lugar feito para aprimorar esse poder destrutivo. Eles quase desistiram depois do ataque covarde, mas agora o sonho da matrícula está vivo. Jin processa tudo com sua mente afiada. Então existem escolas nesta era também. De repente, Sarlos invade a conversa aos berros, bate no próprio peito com pura arrogância. Exige ser o guia do Deus Guardião. A velha senhora o corta na mesma hora. Diz que ele não tem nada a fazer lá. Sarlos ri com um deboche nojento. Ele jura que vai se juntar aos cavaleiros sagrados. A idosa zomba da cara dele com gosto. Lembra que ele nem conseguiu entrar na academia. Os cavaleiros jamais aceitariam um inútil. O ego de Sarlos explode em raiva. Ele grita contra a velha mulher. Questiona se ter o poder sagrado não é suficiente. Jin apenas o encara, em total silêncio. A senhora responde com pura frieza. Existe um rigoroso exame escrito para entrar. Sarlos é um idiota, por isso ele falhou. Jin entende o quadro completo. Entendo. Mas algo planta uma semente em sua mente. Ele esfrega o queixo, focado e analítico. Os cavaleiros sagrados despertaram sua atenção. Ele está muito curioso sobre essa ordem. Longe dali, na floresta sombria e densa, a garota espiã relata tudo ofegante. Um imponente cavaleiro sagrado ouve de seu cavalo. A besta colossal foi totalmente varrida do mapa. A garota confirma com empolgação febril. Ela corre para avisar o mestre da guilda. O cavaleiro toca o queixo, focado e intrigado. Ele cavalgou achando que a luta seria impossível. Acreditava que nem a sua ordem venceria a besta. Mas alguém fez o impossível em segundos. Nas sombras atrás da garota, a morte se ergue. Um monstro grotesco abre a bocarra cheia de dentes. As presas babam, prontas para triturar o crânio dela. O cavaleiro sorri, com uma calma absoluta. Coincidência louca esbarrar num cavaleiro sagrado aqui. A lâmina canta no vento noturno. Um feixe de luz sólida corta a escuridão. Velocidade que cega a própria visão. Impacto cirúrgico e letal. O golpe atravessa o monstro invisivelmente. A criatura é partida perfeitamente ao meio. A besta desaba morta antes de piscar. A garota treme, em estado de choque puro. O cavaleiro embainha a espada ensanguentada. Seus olhos azuis brilham com um instinto de caça. Ele ouviu a lenda do poder de Jin. Se o que você diz é verdade, interessante. Ele abre um sorriso predador e determinado. Agora eu quero conhecer esta pessoa. A bela manhã ilumina o novo mundo. Jin respira o ar puro e fresco. Seus olhos azuis encaram a vasta paisagem verde. Ele nunca pensou que veria esse dia pacífico. Eu queria que Kagura visse isso também. O pequeno Xande se aproxima timidamente. Ele traz roupas limpas dobradas nas mãos. Pede para que o Deus Guardião se vista. Na entrada da vila, todos se reúnem. A velha guerreira se despede com total respeito. Ela pede que Hakama cumpra seu dever de guia.
A garota assente com firmeza inabalável. Sarlos cruza os braços bufando de orgulho. Ele avisa para Hakama focar apenas nos estudos. Manda a velha senhora calar a boca de vez, mas ele encara Jin com uma faísca de respeito. Admite que os movimentos dele não foram ruins. Avisa que estará esperando na capital real. Hakama ergue os punhos e promete dar o seu melhor. O velho aldeão se curva humildemente. Pede para Jin cuidar bem da pequena garota. Recomenda que a neta se mantenha muito saudável. Jin apenas concorda com um aceno silencioso. Eu já vou. A longa jornada finalmente começa. A estrada de terra corta montanhas e rios. O som de uma cachoeira preenche a tarde. Logo, a noite cai sobre a floresta densa. A fogueira crepita e aquece a escuridão fria. Jin pergunta a distância exata até a capital. Hakama morde seu pedaço de pão com fome. Avisa que caminharão por mais 4 dias inteiros. Ele acha o destino mais perto do que esperava. A garota para de mastigar e o encara atenta. Ela o chama de Deus Guardião mais uma vez. Pergunta por que ele quer saber tanto sobre o mundo. O rosto de Jin fica totalmente inexpressivo. Isso é um segredo. Sua mente é inundada pelas últimas palavras de Kagura. Os corruptores definitivamente não foram extintos. Isso é um fato brutal desta nova era. Mas uma dúvida obscura não sai de sua cabeça. Esses monstros só nascem em extrema contaminação. E aquele lugar parecia limpo e puro demais. Uma mudança letal e silenciosa está acontecendo. Hakama treme levemente com o silêncio pesado dele. Jin percebe sua própria expressão sombria e relaxa. Pede desculpas por assustar a pobre garota. Diz que estava apenas perdido em pensamentos complexos. Ele analisa a situação atual com frieza calculista. Pelo menos há humanos vivendo e prosperando, pessoas que não são massacradas pelos monstros. Primeiro, ele precisa investigar a sociedade deles, saber como lidam com os corruptores diariamente. Depois, ele cuidará das feras por conta própria. Ele suspira e olha diretamente para a menina. Pede para ela parar com o título de divindade. Ela, confusa, não sabe como chamá-lo então. Ele avisa que apenas Jin está de bom tamanho, sem lordes, sem deuses imortais, apenas Jin. De repente, galopes pesados esmagam a grama alta. O som bruto corta a paz da fogueira. Jin ergue os olhos afiados para as sombras noturnas. Um cavaleiro majestoso surge banhado pela luz pálida. Sua armadura prateada reflete as chamas. Ele é o capitão da 7ª unidade de elite. Seu nome reverenciado é Argus Ulton, um cavaleiro sagrado da grande capital real. São eles? Jin pensa rapidamente. O capitão interrompe o descanso com polidez treinada. Pede perdão por falar do alto de seu cavalo. Pergunta se eles podem conversar por um breve momento. Antes que Jin abra a boca, o ódio explode. A subordinada Karina grita furiosa de cima de sua montaria. Seus olhos queimam com desprezo e nojo absolutos. Ela xinga Hakama por sua atitude relaxada. Exige que a garota levante perante a presença do capitão. Chama a menina de insolente e desrespeitosa. Argus levanta a mão enluvada e manda Karina parar. Ele pede desculpas pela grosseria repentina de sua soldado, mas a voz dele carrega uma autoridade esmagadora. Ele pergunta de onde eles vieram e para onde vão. Hakama se encolhe assustada no chão de terra. Responde trêmula que saíram da pacata Vila Kodama. Diz que estão seguindo direto para a capital. A soldado Karina sorri com maldade e nojo. Ela avisa ao capitão que com certeza são eles. Grita que não existem registros de nascimento na vila. Nenhuma espécie inferior nasceu recentemente por lá. O falso disfarce deles foi exposto ali mesmo. Ela relata os crimes sangrentos daquela estrada sombria. Bandidos usando crianças miseráveis para roubar cargas alheias, fingindo inocência apenas para dar o bote letal. Grita apontando o dedo acusando Hakama e Jin. A garota entra em pânico e nega desesperada. Não somos nós. Argus concorda com as deduções de sua subordinada. Aquele é um país extremamente rígido e organizado. Eles possuem registros precisos de todos os habitantes. Além disso, ele aponta a lâmina mortal diretamente para Jin. Argus percebe que aquele homem é uma anomalia total. Roupas estranhas, postura diferente e sem nenhuma orelha animal. Ele exige saber de qual país misterioso Jin veio. A ponta afiada brilha a centímetros do peito do herói. Me responda.
A voz do cavaleiro é pura sentença de morte. Dependendo da sua próxima resposta, ele firma o peso no punho da espada sagrada. Eu cortarei você aqui e agora. Jin não recua um único e mísero milímetro. A ponta letal da espada brilha. O aço frio mira o peito de Jin. O capitão Argus exige respostas imediatas. A ameaça de morte paira no ar. De onde vocês vieram? Ele promete cortá-lo ali mesmo. Jin não recua um único milímetro. Seus olhos frios encaram a morte. O silêncio esmaga a floresta escura. Hakama entra em pânico absoluto. Afirma que veio da vila Kodama. A soldado Karina ferve de pura raiva. Grita que isso é uma mentira descarada, mas Argus abaixa a espada lentamente. Ele suspira pesadamente perante a resposta. Entendo. Karina entra em choque absoluto. Pergunta se o capitão está louco. Argus a ignora e questiona Jin. Você não está mentindo, está? Jin confirma com frieza que não. Ela toma a frente com coragem tremida. Declara o título imponente do seu herói. Ele é o Deus Guardião da Vila Kodama. O título reverbera pela floresta escura. Argus processa a informação com surpresa contida. Deus Guardião? Pergunta se Jin já terminou de falar. Jin confirma de forma breve e direta. Argus abaixa a cabeça levemente. Pede desculpas pela sua total rudez. Ele diz que tem muito trabalho a fazer. O capitão vira as costas e cavalga. Karina grita indignada com a decisão. Ela corre atrás do seu líder. Protesta transbordando de fúria e indignação. Questiona por que ele está recuando covardemente. Grita que aquele homem é muito suspeito. O sangue ferve em suas veias arrogantes. Ele é apenas uma espécie inferior. Argus a interrompe com uma voz pesada. Uma espécie inferior, não é? Ele questiona quem realmente era inferior ali. A soldado congela sem entender absolutamente nada. Uma cavaleira experiente se aproxima a cavalo. Seu nome é Ria. Ela concorda totalmente com o capitão. Pergunta se a novata não percebeu a verdade. O abismo colossal de poder entre eles. A diferença era simplesmente esmagadora. Tentou sacar sua espada antes, mas uma força invisível a esmagou totalmente. Ela foi neutralizada sem mover um músculo. A aura opressora de Jin dominava tudo. Argus engole seco com a lembrança sombria. Ria pergunta se o capitão usou sua magia. Ele admite sua total e pura impotência. Ele tentou invocar sua luz divina, mas seu poder sagrado sequer acendeu. A energia foi completamente anulada. A arrogante Karina escuta em choque. Ela finalmente entende o terror da situação. Mais cedo, ela tentou punir a pequena Hakama. Queria usar seu poder contra a criança, mas os espíritos a abandonaram completamente. A energia sagrada simplesmente desapareceu do seu corpo. Ria confirma que sofreu o mesmo bloqueio sombrio. Karina treme da cabeça aos pés. O suor frio escorre pelo seu rosto. Ela não tinha percebido o perigo letal. Ela ofendeu um monstro muito pior que os corruptores. Argus explica a dura e amarga realidade. A diferença na base de poder era absurda. Para anular a energia deles daquele jeito, apenas o grande comandante faria igual. Aquele homem solitário era uma anomalia viva, um deus caminhando entre mortais. Ele acalma a jovem soldado novata. O capitão muda o foco imediatamente para o dever. Ele liga os pontos do massacre recente. O monstro gigante aniquilado perto da vila. Foi aquela pessoa? A resposta de Ria paira no ar pesado. Muito provavelmente. Karina aperta as rédeas do cavalo, assustada. Pergunta se vão simplesmente deixá-los ir embora. Aquela figura parecia perigosa e instável demais. Argus mantém a mente fria e estratégica. A identidade dele é um mistério absoluto e perigoso, mas ele não demonstrou nenhuma hostilidade real. Se quisesse, todos estariam mortos em segundos. Por enquanto, eles apenas vigiarão de longe. A ordem agora é marchar para a capital. O dever os chama com extrema urgência. O caso do monstro foi resolvido por um desconhecido. Eles deixarão os criminosos menores para a guilda. O capitão lança um último olhar para trás. A imagem de Jin queima em sua mente tática. O deus guardião da Vila Kodama. Uma faísca de esperança ilumina seu peito de guerreiro. Se aquele homem invencível se tornar um aliado, ele pode ser a grande chave esquecida, a salvação para o maior problema de todo o país. O sol brilha no céu azul. Jin caminha ao lado da pequena Hakama. Ele comenta sobre o encontro de ontem.
Foi uma descoberta e tanto. A garota o olha com curiosidade. Pergunta se todos os cavaleiros são iguais. Se a capital está cheia de monstros assim, ela mesma responde, negando rápido. Eles eram extremamente especiais. Os cavaleiros sagrados são a elite da elite, escolhidos a dedo entre a ordem inteira. Aqueles dois estavam no topo da hierarquia. Artes espirituais? Ela explica com sua voz inocente. Poder sagrado é a força dos espíritos, uma energia viva que eles pegam emprestado. As técnicas disparadas são as artes espirituais. Jin entende absolutamente tudo. Entendo. Sua mente brilhante junta as peças. As antigas nanomáquinas viraram os espíritos divinos. A tecnologia do passado foi completamente mistificada nesta nova era perdida e mudada. A ciência pura virou apenas magia e fantasia. A lembrança do xingamento amargo volta. A cavaleira arrogante gritando com nojo, chamando-o de lixo inferior. Jin solta um suspiro leve e afiado. Ainda assim, inferior, hein? Ele ri baixo, quebrando a tensão. Comenta sobre a variedade louca de raças. Hakama concorda rapidamente com a cabeça. Alguns parecem peixes do mar profundo, outros parecem insetos da floresta densa. Jin arqueia uma sobrancelha intrigado. Insetos? A garota relembra as histórias de sua avó. No passado distante, os habitats eram muito limitados. Os corpos de todos mudaram para sobreviver. Eles se adaptaram onde quer que vivessem. Jin processa a lenda com choque mudo. Evolução baseada apenas no meio ambiente? Ele entende a dura e profunda verdade. Houve sobreviventes há 100 milhões de anos, e esses velhos humanos evoluíram nessas criaturas. Ele balança a cabeça e afasta os pensamentos. Não adianta quebrar a cabeça com isso agora. Jin chega à conclusão lógica e fria. Aqueles que não mudaram foram chamados de inferiores. Hakama confirma com um tom muito triste. A sociedade despreza os que não evoluíram. Eles são vistos como atrasados na evolução. A garota aperta os olhos com dor no coração. Revela que a maioria acaba vendida como escrava. O ódio repentino gela o sangue de Jin. Então existe escravidão aqui? Hakama cerra os pequenos punhos indignada. Afirma que não há uma diferença tão grande. Tratar alguém assim por ser um pouco diferente, isso é simplesmente muito errado. Isso é pura maldade. Jin olha para a menina com profundo respeito. Abre um sorriso sincero e reconfortante. Você é uma boa criança. Ela pisca confusa, sem entender o elogio. De repente, o som de passos arrasta na terra. Uma voz fraca e trêmula rasga o vento. O desespero ecoa de longe. Me ajude! Um garoto exausto surge do nada na estrada. Suas pernas cedem ao cansaço brutal. Ele desaba pesadamente no asfalto quebrado. Seu corpo está coberto de suor e hematomas. Ele ofega com extrema agonia e dor. Hakama corre desesperada em sua direção. Grita apavorada, perguntando se ele está bem. O menino tenta respirar, engolindo a poeira. Jin não se move. Apenas observa friamente. Seu instinto de caçador capta tudo ao redor. Seus olhos focam em um único detalhe vital, a prova viva de uma era esquecida. O olhar do herói escurece instantaneamente. As orelhas do garoto são normais, exatamente como os de um humano do passado. Essas orelhas, aquele menino também é considerado um inferior. O garoto desaba na estrada de terra. Seu corpo frágil treme sem parar. A pele está coberta de hematomas roxos. Esses ferimentos são profundos e terríveis. Sua mão brilha com luz curativa. Pede para o menino aguardar um momento. Ele promete tratar aquelas feridas imediatamente. De repente, os olhos do garoto escurecem. Ele agarra Hakama de forma violenta. Grita com fúria, cega e desesperada. Não se mova. A faca fria encosta no pescoço macio da garota. Ele ameaça Jin com a voz tremendo de pavor. Se ele der um único passo, ele vai matar a menina ali mesmo. Jin para imediatamente. Seus olhos frios analisam a situação inteira. Eu entendo. O garoto confessa a dura verdade. Eles caminharam direto para uma emboscada. A mente genial de Jin processa o perigo letal. Isso significa que o inimigo está respirando ao lado. O ar ondula como água turva e distorcida. Uma figura enorme se materializa no meio do nada.
Jin percebe a natureza do truque na hora. Realmente existia alguém capaz de fazer aquilo. O líder dos criminosos surge sorrindo com malícia. Elogia o garoto assustado, chamando-o de Pouaru. Diz que ele cumpriu as ordens de forma perfeita. O homem explica a sua armadilha covarde. Chama a habilidade de camuflagem furtiva. Ela captura as imagens do próprio ambiente e usa o poder sagrado para deixá-lo invisível. O único defeito é que o movimento quebra o disfarce. Mas eles usaram a técnica com extrema maestria. A estrada pacífica vira um corredor da morte. Os capangas brutais cercam Jin rapidamente. A ponta de uma espada ameaça seu peito aberto. O criminoso zomba do sobretudo imponente. Diz que a roupa é muito boa para uma espécie inferior. Exige saber de qual país misterioso ele veio. Ele avisa para Jin ficar quietinho e não se mexer. Hakama grita o nome do seu herói em agonia. O líder sádico aponta a espada com firmeza letal. Avisa que Jin sabe exatamente o que vai acontecer. Se ele resistir, a garota sangra. O suor frio escorre pelo rosto da pequena Hakama. A lâmina afiada arranha sua pele sensível. Jin não demonstra um pingo de medo. Sua voz corta o ar de forma pesada e absoluta. Ele avisa que aquele poder não foi feito para isso. Não foi criado para ser usado contra outras pessoas. Ele questiona se o líder entende a gravidade do crime. Mas o homem ignora o aviso profético. Ele ri alto, transbordando pura ganância e maldade. Afirma que eles tiraram a grande sorte do dia. Descobrir que a pirralha possui poder divino é um prêmio. Eles enriquecerão com a venda dela. Um brutamontes gigante encara Jin de cima. Pergunta se a espécie inferior também sabe usar magia. Jin responde com frieza inabalável. Quem sabe, o golpe é rápido e brutal. O gigante chuta o estômago de Jin sem nenhuma pena. A respiração do herói falha por um milissegundo. Hakama grita desesperada chamando por ele. O capanga arrogante avisa para Jin não se achar. Ele é apenas um lixo da pior espécie. Mas o líder interrompe a agressão covarde. Manda o gigante parar de estragar a mercadoria. Diz que inferiores já não rendem muito dinheiro mesmo. O gigante questiona sobre o suposto poder divino do homem. O chefe nega com total certeza e desprezo. Espécies inferiores jamais nascem com aquela bênção. Não passa de um lixo comum. O coração de Hakama afunda no peito. O terror congela suas pequenas mãos. Esses caras sujos, eles são os criminosos que o Cavaleiro Sagrado mencionou. Eles são impiedosos traficantes de escravos. O líder levanta a mão cheia de energia assassina. Raios elétricos estalam no ar tenso. Ele manda os dois tirarem uma longa soneca. Hakama chora prevendo o destino cruel. Eles serão acorrentados e vendidos como simples escravos. O choque mágico explode. O escuro engole a visão da garota. O silêncio frio domina o ambiente úmido. Hakama. A voz serena corta as sombras da prisão. Hakama. Acorde. A garota abre os olhos, piscando devagar. Sua visão foca no rosto tranquilo de Jin. Ela se assusta e recua instintivamente. Ele pergunta se ela está machucada em algum lugar. Ela garante que está perfeitamente bem, mas a confusão invade a sua pequena mente. Ela olha ao redor, apavorada e perdida. Pergunta onde diabos eles foram jogados. Jin responde com sua calma costumeira e fria. Eles estão na base subterrânea dos agressores. Ele aponta para as outras celas de metal. Vários inocentes estão encolhidos na sujeira, presos exatamente como eles. Mas Hakama nota um detalhe absurdamente constrangedor. O rosto dela cora com extrema confusão e vergonha. Jin suspira sem alterar o tom de voz. Ele explica que os bandidos o despiram à força. As roupas antigas pareciam estranhas e valiosas demais. Pelo menos os criminosos deixaram a sua roupa íntima. A garota acha a atitude dele muito relaxada. Como ele pode estar calmo numa prisão mortal? Jin dá de ombros de forma casual. Por que ele não revidou contra a escória? Ele poderia ter derrotado todos com extrema facilidade. Jin não responde com palavras doces. Ele apenas a encara com um silêncio absoluto e mortal. Seus olhos brilham com um plano destrutivo e calculado. Passos pesados quebram o silêncio da cela sombria. As portas do corredor se abrem com um rangido. Se apressem e terminem isso. O garoto chamado Pouaru surge atrás das grades. Ele segura uma bandeja de pão velho e água suja.
Diz secamente que viu que eles estavam acordados. A fúria explode no peito de Hakama. Ela se joga contra as barras de aço enferrujado. Ela grita com todas as suas forças contra o traidor. O menino não pisca, não chora e não se encolhe. Seu rosto reflete apenas o vazio do desespero absoluto. Ele avisa que não se importa se ela o odeia agora. Eu nunca acreditei. O olhar dele é de alguém que perdeu a própria alma. Nunca acreditei que seria perdoado desde o início. Hakama agarra as grades de ferro frio. Sua fúria queima intensamente. Mas Jin observa o garoto traidor em silêncio. Sua voz soa calma e muito letal. Afirma que o menino é gentil demais. O garoto pisca totalmente confuso e paralisado. Jin explica a dura e triste realidade. Um verdadeiro vilão nunca hesitaria, não pararia para pensar em perdão. Eles não se importam com o ódio alheio, eles não ligam para absolutamente nada disso. O silêncio esmaga a mente do garoto. Jin se levanta lentamente na cela escura. Pois bem, ele caminha até as grossas barras de aço. O menino recua com o corpo assustado. Jin avisa que já estava esperando por ele. Ninguém pode ouvi-los ali embaixo nas sombras. O garoto treme da cabeça aos pés. Pergunta com a voz falha como ele sabia, como ele descobriu tudo. A mão de Jin brilha com energia azul. Ele diz que foi apenas um palpite rápido. Admite que foi totalmente enganado no início. Afinal, os hematomas no corpo do garoto eram reais. Ferimentos profundos, dolorosos e muito cruéis. Mas algo não se encaixava naquela cena teatral. Nem mesmo o pior dos vilões faria aquilo. Eles não espancariam um aliado quase até a morte, apenas para usá-lo como uma simples isca inútil. A verdade era muito mais obscura e sombria. Jin descobriu o jogo inteiro na mesma hora. Ele percebeu que o garoto foi chantageado cruelmente, forçado a obedecer a todas aquelas ordens. O menino gela de puro pavor e choque. Jin faz a pergunta que rasga a alma. Sua pessoa preciosa, onde eles a estão mantendo? O garoto arregala os olhos em puro desespero. As lágrimas finalmente caem de seu rosto machucado. Ele confessa a sua mais profunda dor trágica. Seu irmãozinho indefeso foi levado por eles. A memória sangrenta assombra sua mente frágil. Os bandidos ameaçaram vender a pobre criança, enviá-lo para longe no vasto oceano sombrio, separados e escravizados para o resto de suas vidas. Ele chora com puro desespero e agonia sufocante. Sua mãe e seu pai já foram mortos, massacrados por aquela mesma escória covarde. Ele precisava proteger o seu irmão a todo custo. Era tudo o que lhe restava no mundo. A pequena Hakama escuta tudo do outro lado. A raiva dela derrete em profunda e amarga tristeza. Jin abaixa a cabeça no meio da escuridão. Uma aura assassina esmagadora domina toda a cela. Seus olhos azuis brilham com ódio absoluto. Escória. Hakama olha diretamente para o seu herói invencível. Pergunta se ele se deixou capturar apenas por isso, se ele planejou entrar na jaula para salvar a todos. Jin suspira de forma pesada e congelante. Admite que isso é apenas uma pequena parte. O verdadeiro motivo é muito mais letal e definitivo. Vilões são extremamente teimosos e persistentes. Eles são nojentos como velhas manchas de graxa. Lá fora, um guarda escuta a conversa abafada. Jin continua com a sua voz mortal. Se você deixar até mesmo um único bandido escapar, eles vão se espalhar por outros lugares inocentes. Vão causar mais problemas e mortes novamente. O guarda felino encosta o ouvido na porta blindada. Ele tenta entender o que está acontecendo lá dentro. Então, se você quer esmagá-los, o impacto absoluto quebra a barreira do som. A enorme porta de madeira e aço explode instantaneamente. Pedaços pesados voam como projéteis mortais. O corpo desaba no chão frio e totalmente empoeirado. Jin surge imonente no meio da densa fumaça. Seu corpo exala o mais puro poder divino. Sua mão esmaga as correntes destruídas sem esforço nenhum. O olhar azul fuzila o fim do corredor negro. Então você tem que arrancá-los diretamente pelas raízes. Ele dá um passo para fora da cela quebrada, completamente e absolutamente. 1 bilhão de anos atrás, a cidade brilha em luzes frias.
A chuva noturna cai pesadamente. Um garoto caminha totalmente sozinho. Seu corpo está coberto de hematomas. Ele ansiava por pura justiça. Os heróis da TV eram perfeitos, mas a dura realidade era um pesadelo. O mundo implorava por salvação genuína, mas estava lotado de lixo humano. Bandidos covardes cercam o menino. O aperto sujo o joga no chão. Ele só queria uma vida normal. Isso seria o cenário ideal, mas o seu ambiente nunca permitiu. Então, ele tomou uma decisão brutal. Ele revidou contra a escória. Seus punhos quebram ossos malditos. Ele esmagou todos eles no asfalto, um por um, sem nenhuma piedade. Ele apenas continuou esmagando. A montanha de corpos sangra. Ele senta sobre os derrotados. Sua fúria jovem parecia interminável. Até que um dia, tudo mudou. Um cientista surgiu nas sombras. O homem de jaleco o encarou. Você nasceu no mundo errado. A memória desaparece na escuridão profunda. De volta à prisão subterrânea fria, o líder dos traficantes recua apavorado. Ele grita implorando para Jim parar. Seus capangas estão caídos no chão. O pavor gela o seu sangue. Ele pergunta o que Jim quer. Como ele entrou naquele lugar fechado? Um capanga tenta um ataque surpresa. A lâmina brilha nas sombras. Jim gira o corpo perfeitamente. O agarre arremessa o agressor longe. O impacto estala os ossos do bandido. Outro lixo avança furioso e cego. Jim desvia num piscar de olhos. Um golpe seco no pescoço. O corpo desaba pesado e sem vida. A velocidade é incrivelmente assustadora. A força brutal é simplesmente absurda. Quem diabos é você? Os prisioneiros gritam em pânico absoluto. O choque paralisa a mente de Poirot. O garoto encara Jim abismado. Ele pergunta a Hakama quem é ele. Quem é aquele parceiro monstruoso? Hakama responde com um sorriso orgulhoso. Uma divindade guardiã. Ele é um deus. A pequena garota toma a frente. Ela grita para todos saírem rápido. Manda deixarem o lixo com Jim. Ele vai cuidar de absolutamente tudo. Poirot hesita em choque e descrença. Ele duvida que a força bruta vença. Aquele chefe covarde tem muito poder divino. O líder engole seco, desesperado. Ele rasteja e implora por tempo. O medo esmaga sua velha arrogância. Ele apela para a ganância. Ele oferece dinheiro sujo. Ele aponta para as grades cheias. Eu dou quantos você quiser. Jim o encara em silêncio absoluto. Seus olhos azuis cortam como gelo. A aura assassina sufoca o corredor. Terminou de dizer o que queria? O criminoso gela com a voz letal. Jim expõe a mente dos fracos. Lixos como ele sempre começam igual. Eles olham o oponente de cima. Têm total e absoluta certeza da vitória. Mas no segundo em que começam a perder, eles imploram de joelhos chorando. O chefe range os dentes manchados. O desespero vira uma aposta suicida. O líder corre para o fundo escuro. Ainda não acabou. Ele grita que não tem outra escolha. Sua mão puxa uma alavanca enferrujada. As portas grossas de aço rangem. O ar pesa bruscamente no ambiente. Uma pressão demoníaca invade o local. Um monstro colossal sai das sombras. Músculos rasgam a pele escura e feia. Um corruptor? O líder ri com insanidade e pânico. Ele comprou a fera sob encomenda. Um pedido especial, letal e caro. Ele grita transbordando pura malícia suja. Se bajulação não funciona, tudo bem, eu vou fazer uma grande bagunça. A fera urra tremendo as paredes. Um soco colossal corta o ar pesado. A velocidade é incrivelmente destrutiva. Jim bloqueia com os braços nus. O impacto levanta poeira e pedras. Mas Jim nem sequer sai do lugar. O líder perde todo o fôlego. Ele não acredita no que vê. Jim explica calmamente a sua força. Ele nasceu com um físico sobre-humano. Comparado a qualquer humano normal, ele possui infinitamente mais fibras musculares. A fera ruge, pronta para esmagá-lo. Jim avança trincando o chão de pedra. Bem, ele prepara o seu soco letal. O golpe explode contra a criatura. Eu não vou me conter contra um corruptor. Um feixe ofuscante oblitera tudo. A luz corta o corredor inteiro. O monstro é completamente desintegrado. O silêncio mortal cai sobre o pó. O líder desaba no chão quebrado. Sua mente entra em colapso total. Ele também pode usar poder divino? O pavor paralisa o seu coração sujo. Jim caminha pelo meio
meio das cinzas flutuantes. Ele para de pé diante do lixo. O líder tenta invocar sua própria magia, mas a luz dele não acende mais. O poder divino foi completamente esmagado. A presença de Jin bloqueia tudo. Jin olha para baixo com nojo mortal. Você é um vilão meia-boca. Ele diz a verdade nua e crua. Vilões reais correm imediatamente ao ver a morte. O suor pinga do rosto do criminoso. O terror absoluto devora sua alma. Jin aperta os punhos muito devagar. O que você vai fazer agora? O líder chora e implora por pena. Ele joga a última e patética cartada. Você pode fazer vista grossa? Jin prepara o golpe final e absoluto. Seu braço acumula o impacto supremo. A fúria de 100 milhões de anos explode. Eu não posso. O soco brutal esmaga o rosto do vilão. O chão cede com a força do impacto. A justiça implacável finalmente foi feita.